Olá, meus amigos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso Diário de Fé. Mateus 13, de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, Jesus sempre nos ensinou através de parábolas. Mas o que é uma parábola? Simplificando, parábola é uma comparação do que se quer falar com aquilo que nós conhecemos. Não há de compreender sobre pesca ou agricultura aquele que não tem intimidade com essas atividades. Por isso, Jesus fazia comparações com o que eles entendiam, como a parábola da semente, a da vinha, do pescador, que fica com os maiores peixes e descarta os outros, etc. O que ouvimos hoje de Jesus parece até contradição, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Para compreendermos melhor o que ele quer nos dizer, podemos observar o seguinte. É muito interessante, porque muitas vezes, eu lembro que uma vez eu fiz um curso de violão, aprendi vários acordes, alguns ritmos e aprendi a tocar algumas músicas. Passados vários dias sem dedicar-me, esqueci os acordes, perdi os ritmos e não sei mais tocar as músicas. Hoje, muitas vezes, até é difícil tocar violão pelo tempo, mas voltei a aprender, voltei a tocar e é assim que acontece, né? É assim que acontece. Quando a gente não se aprofunda, quando nós esquecemos as coisas, quando nós não cultivamos a oração, quando nós não perseveramos nessa situação, acabamos por esquecer muitas vezes aquilo que aprendemos. Isso é o que Jesus nos conta hoje, né? Então, dom foi dado, potencialidade foi dado. Agora a gente tem que capacitar isso. A palavra de Deus fala assim, capacita o dom que Deus te deu. Se a gente recebe o dom e não cultiva, não na fidelidade, na perseverança, no esforço, no sacrifício, a gente acaba esquecendo e perdendo a oportunidade de servir mais e melhor com os dons que Deus nos deu. Então, isso que Jesus pede, assim, aquele que tem será dado ainda mais. Aquele que não tem será tirado porque não cultiva. Então é importante, a vida de oração, a gente acaba perdendo o gosto se a gente não cultiva. Leitura da palavra, os dons, os talentos, se a gente não cultiva, acaba perdendo. Então volte a tocar o teu violão, volte a orar, volte a rezar, volte a ler a palavra, para não deixar morrer essa sementinha no teu coração. Amém? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos e sobre esta água a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.